seus entendimentos a uma visão bíblica sobre o pecado e suas consequências. Planejamos ensinar desde o início do Velho Testamento para que eles pudessem ter uma base correta para entender o Evangelho da Graça. Passamos horas procurando as melhores palavras com a ajuda do nosso intérprete para expressar terminologias e conceitos bíblicos. Quando ele nos ajudou a traduzir Gênesis 1:1, no princípio Deus, ficou admirado por Deus ser tão poderoso que pôde simplesmente falar e o mundo passou a existir. Com os olhos arregalados, ele sussurrou: "Quando todos ouvirem isso, eles vão morrer, simplesmente vão morrer." Ensinamos 4 dias por semana, com uma frequência de mais de 400 homens e mulheres. Os Taliabo decidiram que os idosos e os enfermos deveriam ficar na frente para ouvir melhor. A história começou com Deus. Tínhamos ouvido sobre esse Deus através dos nossos ancestrais. Não sabíamos muito a seu respeito e o chamávamos de você. Quando olhávamos para as estrelas, as achávamos lindas. Mas nunca pensamos em quem as fez. Não conhecíamos o Criador das estrelas. Agora estávamos ouvindo que você existia antes do que qualquer coisa neste mundo. Inacreditável! Eu pensei, eu não quero perder nenhuma palavra desta história. Esse é o verdadeiro caminho. Quando vi que Deus criou o mundo inteiro e criou Adão e Eva, comecei a entender. Agora eu entendo que Deus nos criou. Fiquei contente só em pensar. Aprendemos que Deus sabe de tudo. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Que os olhos e ouvidos de Deus não são como os nossos. Seus olhos veem tudo e Ele ouve até os pensamentos do nosso coração. Quando ouvi isto, disse: "Isto me deixa nervosa." Depois que Estevão me ensinou que Deus estava presente em todo lugar, um homem ficou de pé e disse a todos: "Irmãos e irmãs, escutem o que eu vou dizer. Lembrem que quando vocês forem para suas hortas e pensarem que estão sozinhos, Deus está lá. Cuidado! Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Ele vê tudo o que vocês fazem." Estas foram as primeiras indicações de que estavam compreendendo claramente o que estávamos ensinando. Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, a Bíblia nos ensina que desobedecer a Deus é pecado e que o seu resultado é a morte, física e espiritual. Em poucas horas de ensino da palavra de Deus, questões que perturbavam os Taliabo há centenas de anos finalmente estavam sendo respondidas. Agora sabiam por que as pessoas morriam. Também ouviram que Deus amava tanto a sua criação que mandaria um libertador, aquele que iria livrar os pecadores da morte. Este que foi prometido foi o primeiro raio de esperança do povo Taliabo. No passado, eu era como um peixe fora d'água, me debatendo para cá e para lá, tentando encontrar a vida eterna, mas agora não faço mais isso. Agora estou esperando o prometido, aquele que irá nos libertar. Quando ouvi a história de Noé e a arca, pensei comigo mesmo: se estivéssemos vivos naquela época, certamente estaríamos do lado de fora daquele barco, implorando para Noé nos deixar entrar. Seríamos as pessoas levadas pela enchente. Não somos nada diferentes deles. Quando contamos a história das cidades de Sodoma e Gomorra, as pessoas disseram: "Estou lhe dizendo, nossas vidas são iguais às das pessoas de Sodoma e Gomorra." Começaram a temer o julgamento de Deus pelos pecados. Daquele dia em diante, começaram a chamar suas aldeias de Sodoma e Gomorra. Eu não queria perder nenhuma das palavras da história, mas fiquei muito doente, com malária. A minha pele estava quente e meu corpo tremia. A minha cabeça parecia que estava dentro de um tambor. Eu pensei: como vou ouvir a história hoje? Estou doente demais. Daí eu pensei: da mesma forma que estou deitado aqui no chão, posso estar deitado lá. Então me enrolei no sarong e pedi que alguns dos meus amigos me carregassem para uma loca do ensino para eu continuar ouvindo a história. O ensino sistemático nos permite lançar alicerces simples para cada verdade apresentada. Cada nova verdade é apoiada em uma verdade anterior. Usando as histórias bíblicas, mostramos como Deus se relaciona com suas criaturas. Primeiramente, dávamos um pano de fundo. Os egípcios mantinham os israelitas cativos. Deus disse ao faraó: "Deixa meu povo ir." Mas ele recusou. Deus então causou calamidades sobre o Egito e, mesmo assim, o faraó recusou libertar o povo.
Por fim, Deus disse que mandaria uma última praga. O filho primogênito, o primeiro nascido de cada família, morreria. Mas Deus providenciou uma maneira de escapar deste julgamento. Instruiu que cada família israelita teria que oferecer um cordeiro perfeito, matá-lo e aplicar o sangue dele nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte viesse cumprir o julgamento de Deus, ele passaria acima de cada lar que tivesse o sangue aplicado. Através dessa história, os Taliabo vieram entender que Deus era soberano sobre Israel e o Egito, e que ele é santo, julgando aqueles que insistem em tomar seu próprio rumo. Ao mesmo tempo, ele graciosamente libertou aqueles que demonstraram confiança na sua palavra. Aqui também teremos introduzido o conceito da substituição. Um cordeiro inocente morre em lugar do primogênito. Os Taliabo apreciaram esse ensino e se identificaram com ele. Poucos dias depois que ensinamos sobre a primeira Páscoa, fomos à casa de Mama Nama. E lá vimos que seus portais estavam pintados com tinta vermelha. Questionamos por que fez isso. Disse, bem, não temos ovelhas na ilha. E pensei que o sangue de porco não serviria. Então fui ao litoral e encontrei essas latas de tinta vermelha. Você sabe, só para garantir. Durante os anos de estudo da língua e ainda durante o ensino, éramos dirigidos por um senso de urgência. Era como se o relógio estivesse marcando os momentos finais da vida. Queríamos compartilhar a mensagem da Bíblia com a mesma intensidade que os Taliabo queriam ouvir, mas foi durante o ensino da Páscoa que o tempo para um deles se esgotou. Morreu de tuberculose. No seu leito de morte, ele clamava pelo Cordeiro da Páscoa. Ele não clamava por um animal. Ele disse, eu não estou pedindo ajuda aos ancestrais ou aos demônios. Estou clamando somente por aquele que Deus prometeu mandar. Ele é o meu Cordeiro da Páscoa. Ele estava deitado com a cabeça no meu colo. Ainda consigo lembrar do seu rosto. É algo que nunca esquecerei. Do seu rosto e da sua fé simples buscando a Deus. Quando ensinamos sobre a lei de Deus, os Taliabo prestaram atenção em total silêncio. Nunca ficaram tão quietos. Quando ouvi pela primeira vez os 10 mandamentos, fiquei perturbado. Então esta é a lei de Deus? Agora sabíamos que Deus não queria que adorássemos outros deuses, que não mentíssemos, roubássemos ou cometêssemos assassinato. Ele não queria que pegássemos as esposas de outros homens. Quando ouvi isso, fiquei com medo. Inicialmente, os Taliabo pensaram que os 10 mandamentos fossem uma lista de leis a serem guardadas a fim de agradar a Deus. A esta altura, um grupo de homens nos procurou, visivelmente perturbados. Eles nos contaram, estamos numa verdadeira encrenca com Deus, assassinamos um homem, cortamos ele em pedaços. Porém, naquela época, a gente não conhecia a lei de Deus. Agora que sabemos os mandamentos de Deus, não vamos quebrar mais nenhum. A Bíblia nos ensina que os 10 mandamentos revelam a santidade de Deus e que é impossível guardá-los perfeitamente. O verdadeiro propósito da lei é para nos mostrar que somos pecadores. Apenas algumas semanas depois, aqueles mesmos homens voltaram. Estamos bem encrencados, pois agora sabemos os mandamentos de Deus, mas ainda não conseguimos guardá-los. Eles nos disseram. O conhecimento dos 10 mandamentos os levou ao ponto de reconhecerem que eram pecadores perdidos, como a palavra de Deus diz. Continuamos ensinando do Velho Testamento e depois dos Evangelhos, quando pela primeira vez os Taliabo ouviram sobre Jesus Cristo. Eles o amaram desde o início. E então Deus veio morar com os homens, como um homem. Nunca vou esquecer a história de João Batista quando ele apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aí pensei, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro do sacrifício. A minha mente se abriu. Tinha que ser este, Jesus o prometido. Este Jesus nos libertaria do pecado de Satanás e da morte. Ouvimos e vimos que Jesus tinha poder sobre tudo que nos causava medo, fome, doenças, demônios e até a morte. Depois de 6 meses, chegamos ao clímax dos ensinamentos fundamentais, o aprisionamento, o julgamento e crucificação de Cristo. Enfatizamos a humilhação de Cristo quando arrancaram-lhe a barba e o espancaram. Quando levaram Jesus preso, quando o machucaram, quase não conseguia acreditar.
Ah, eu queria bater naqueles soldados. Todas essas coisas eram repugnantes para os Taliabo. Estavam perplexos e sérios, tentando compreender por que Jesus tinha que morrer. Alguns recusavam conversar, dizendo que sua esperança havia morrido. Erguemos uma cruz de madeira no centro da aldeia e colocamos uma coroa de espinhos nela. Depois que ensinamos sobre a crucificação, não nos reunimos com o povo naquela noite, encorajando-os a pensar nas palavras que ouviram naquele dia. A nossa esperança morreu pregada numa madeira. Não podia pensar em outra coisa. A gente nem conseguia conversar uns com os outros. Eu fui um dos últimos a sair da maloca do ensino. Quando saí, Mama Nama ficou lá sentado. Quando cheguei no outro dia, ele já estava lá. Parecia que tinha ficado a noite toda. Na manhã seguinte, Estevão ensinou sobre a ressurreição e ascensão de Cristo. Nessa altura, Mama Nama se revigorou. O homem merecia morrer pelos seus pecados, mas Deus proveu uma maneira de escapar do julgamento. Ele proveu a Adão e Eva roupas para se cobrirem, a Noé uma arca e um cordeiro no lugar de Isaque. Sangue de um cordeiro foi aplicado nos portais como um escape da morte no Egito. Como o cordeiro da Páscoa, Jesus, que nunca pecou, era perfeito. Como o cordeiro tomou o lugar do filho primogênito, Jesus morreu em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Quando as palavras do anjo, "Ele não está aqui, ele ressuscitou", foram faladas, Mama Nama se levantou rapidamente e gritou: "Se isso for verdade, obrigado, Deus, a minha esperança está viva." Eu lhes contei a minha jornada espiritual. Usei pedaços de papel preto para representar meus pecados. Nasci em pecado. Quando menino, mentia, roubava, fazia minha mãe chorar. Meu pai ficou tão frustrado que me disse: ou você endireita ou sai de casa. Eu saí. Fiz meu próprio caminho e continuei pecando. Expliquei que tinha alguns pecados que só minha esposa sabia. Outros eram tão secretos que nem minha esposa sabia. E alguns que cometi que nem eu mesmo sabia. Mas Deus sabia de todos. Eu disse: vocês estão vendo meu dilema? Deus é santo. Ele não tem nenhum pecado. Eu quebrei as leis de Deus. E o pecado é como uma parede que não posso quebrar. E ela me separa de Deus. Eu mereço a punição de Deus, e não há nada que possa fazer. As minhas mãos estão vazias, mas Deus mandou o libertador para me resgatar dos meus pecados. Jesus Cristo, Deus em forma humana, levou sobre si meu castigo. Ele morreu em meu lugar para me dar vida eterna. Olha, estou limpo. Deus pregou os meus pecados na cruz. Estou livre. Ninguém disse nada por muito tempo. Então o homem sentado ao meu lado se jogou nos meus braços e chorou como um bebê. Vocês ensinaram e ensinaram. E eu pensei e pensei. Eu estava confuso e pensei: se este prometido está morto, quem restou para nos salvar? Mas daí ouvi que nem a morte o podia segurar. Então gritei: Jesus está vivo para nos salvar. Obrigado, obrigado, Deus. Jesus pagou a dívida dos meus pecados. Nunca me esquecerei daquele dia. Um por um, os Taliabo professaram a sua fé em Jesus Cristo. Nós rimos e choramos. Ninguém pensou em comer. Ficamos nos alegrando nas grandes coisas que o nosso Deus havia feito. Até o final do dia, mais de 100 Taliabos confiaram em Cristo. Esse único dia compensou todos os anos de preparo. Foi um povo preparado por Deus, exatamente como Estevão tinha orado. Ficou provado que a fé que eles tinham era genuína. Com o passar do tempo, presenciamos o crescimento de seu amor pelo Senhor e fome por sua palavra. Testemunhamos o milagre da nova vida, o nascimento de uma igreja. Ouçam-me, eu acompanhei os estudos até hoje e a minha mente foi aberta e eu concordo com este caminho. Coloquei toda a minha confiança em Jesus e na sua morte no meu lugar. Eu entendo dessa forma. Se alguém compra uma camisa para mim, paga tudo e depois me dá de presente, eu só tenho que aceitar e usá-la, certo?
Existe mais alguma coisa que eu possa fazer além de crer que Jesus levou os meus pecados e que agora eu sou livre? Não, não há nada mais a ser feito. Está tudo concluído. É verdade. Não há nada que eu possa fazer para agradar a Deus, para pagar a dívida pelos meus pecados. Eu entendi por que Jesus teve que morrer. Ele tomou sobre si o meu castigo. Não estarei mais sob o juízo de Deus. Quando se trata de coisas deste mundo, eu não tenho nada. Bens materiais nem quero mais, pois Jesus já me deu riquezas eternas. Vocês estão vendo estas mãos e pés deformados? Eu não fico mais preocupada com meu corpo como antigamente. Vocês estão entendendo? Deus me curou. Ele me curou por dentro. Se eu morrer hoje à noite, podem enterrar este velho corpo na terra, mas minha alma estará na habitação de Deus. Mas se Deus olhar para minha lepra, tiver pena de mim e disser, coitada, você é minha filha e apesar de saber que você está sofrendo, ainda não vou levá-la para casa. Mesmo assim, seria grata e diria,